Pessoal, se profissionalmente vocês tiverem que fazer relatórios, quem é desenvolvedor vai passar por lá, faz parte da vida, tá? Sempre coloque uma série de informações do cabeçalho do teu relatório que são importantes, certo? Qual é a primeira informação que é importantíssima? Para que aquele relatório serve? Tá? Teu usuário esquece. Não deixe ele esquecer. Tá? Por quê? Você chega lá para o gestor lá, com o relatório não tem cabeçalho, certo? Você não botou. E aí você entrega para ele falando, olha, isso daqui é o uso do espaço em disco por usuário. Certo? E aí você entrega para o cara. Daqui 2 meses, o gestor fala, opa, mas o Anderson está ganhando demais. Aí você olha para o relatório, mas como assim? Não, isso aqui é o relatório do salário, não é o relatório do salário? Aí você, não, cara, isso aqui é do espaço em disco. Não, mas você me disse que era do salário. E aí? Você falou que você disse. Sim, porque ele é o gerente, certo? Ele não erra, só você. Se não tiver escrito, você não tem escolha. É isso aí, tá? É isso aí. Então, e aí você pensa, ah, parece piada. Não é não, tá? Não é não. Então, eu já vi muito disso acontecer. Tá? Você chegar com um relatório e dali um tempo um maluco falar que tomou uma decisão com base no teu relatório, e aí quando você fala que não faz sentido nenhum, ele fala que o teu relatório estava errado. Tá? Então, a parte do você tá na rua é se você não consegue se explicar. Tá? Na maioria dos casos, tem que provar que o maluco é burro. Mesmo. Tá? Não, depende, cara. Depende de quanta paciência você tá no dia. Tá? Eu já tive trabalho que eu tinha perdido a paciência e falava, bicho, isso é burro. Você sabe que não significa isso e tá tentando jogar no meu. Então, mas geralmente eu fazia isso quando eu já estava pensando em pedir admissão, sabe? Eu estava de saco cheio mesmo. Mas eu já fiz. Não estou aconselhando ninguém a fazer, tá? Tem que ser de um jeito fofo. Tá? Então, essa é a primeira informação. Aqui no relatório eu não coloquei uma outra que é importantíssima, porque eu não quis complicar muito mais a vida de vocês do que eu já tinha complicado, mas é a data. Tá? Quando aquilo foi gerado. Por quê? Porque a informação muda. Tá? Então, quando você tira um relatório, o relatório é a foto naquele momento. E aquele momento tem que ter data e hora. Tá? Então, tomem esse cuidado. Isso é outra informação importante. Fez um relatório, para que o relatório serve? Ou seja, o que você tentou explicar com aquele relatório? Esse é o título. Data e hora que aquele relatório foi gerado. Tá? Por quê? Porque a informação muda com o tempo. E é exatamente como o cara pode deturpar, digamos assim. Às vezes não é burrice, tá? Às vezes o cara simplesmente esqueceu mesmo. Ele também pode se confundir por datas. Então imagine que é um relatório diário. E o cara vai jogando na pasta dele lá. Na hora de renomear o arquivo, por exemplo, lá no padrão dele, ele erra a data. Lascou-se, certo? Por quê? Porque agora, por um erro dele, ele toma uma decisão incorreta. E eu consigo dar um exemplo de quando isso aconteceu. Então, houve uma época que eu trabalhava no hospital. Já citei isso para vocês. E aí eu tinha um relatório lá que era diário, que era do estoque da farmácia. E ia para o administrativo, porque o administrativo abria a compra. Então, só que como que funcionava a compra? A farmácia identificava que estava faltando, mandava uma requisição para o administrativo abria a compra. Então, eles queriam se adiantar a isso. Então, eles pediram um relatório da farmácia para que eles conseguissem analisar estoque, né? E aí eles também queriam, além do estoque, o consumo. Porque eles conseguiriam ver qual era o nível do estoque e quanto tempo aquele estoque durava. Tá? Isso é gerência de estoque normal. Tá? O cara errou a data na hora de preencher o relatório. Tinha a data dentro, mas ele olhava para o nome do próprio arquivo. Ele não olhava para a data dentro. E aí, além disso, compra de remédio é sazonal. Tá? Então, por exemplo, no inverno, compra-se muito mais remédios para tratar a gripe, sintomas de gripe. Por quê? Porque tem mais gripe no inverno, certo? Então, além de quanto tem no estoque, existe um aumento ou de redução de compra sazonal. Tá? Mas isso é tudo tratamento de estoque. Certo?
Ele olhou para o fluxo de relatórios errado e comprou uma enxurrada de medicamento para gripe, para fluxo de gripe. Tá? Por quê? Porque para os relatórios que ele estava vendo, a incidência de gripe estava aumentando. Simples assim. E aí ficou o estoque parado lá com um monte de medicamento que simplesmente não era usado. Por quê? Por erro de compra. O que ele tentou dizer? Que o relatório estava errado. Imediatamente ele tentou dizer que o relatório estava errado. Tá? E não estava. Ele só olhou errado para a data. Tá? Ele simplesmente errou lá no controle dele, na hora de preencher as datas. Ele errou. Tá? Esse deu pouca crise, porque assim, o cara não veio voando com os dois pés no peito dizendo que o relatório estava errado. Então ele veio tranquilo. Ele chegou lá no departamento, na hora que veio falar comigo, porque eu era o cara que montava esses relatórios, e falou, olha, eu acho que está com erro. Né? Porque a gente fez uma compra assim, assim, assim e tal, mas isso não é verdade para o período, enfim, agora a gente está com um estoque enorme. O que será que aconteceu? Aí beleza. O cara foi tranquilo, eu peguei uma cacetada de relatório dele, comecei a olhar, até que eu vi que o nome do arquivo, as datas que ele colocava no nome do arquivo, não batiam com a data de execução do relatório. Eu falei, tá aqui teu erro. Você tá olhando errado a data. Aí o cara ficou com uma cara de putz, que cacete, errei mesmo. Né? Agradeceu e vazou. Né? Mas ele poderia ter chegado com os dois pés no meu peito, tentando jogar no meu? Poderia. Felizmente não era o caso do cidadão. O cara era bem tranquilo. Tá? Então, fez relatório, título do relatório para dizer o que ele faz, data de quando ele foi executado. E hora. Tá? Isso é padrão. Sempre faça. Tá? Se você vai disparar isso por e-mail, por exemplo, que era o caso lá, coloca no título, na descrição do e-mail, um resumão do relatório. Não um resumão dos dados, um resumão de para que o relatório serve. Então, esse é o relatório solicitado por causa de demanda tal, para explicar isso e aquilo. Uma string mesmo. Uhum. Então, o que aconteceria aqui na formatação do relatório é que bem no cabeçalho aqui, então antes dessa linha aqui, isso é o cabeçalho, certo? Então, aqui geralmente tem a logo da empresa, isso é padrão em relatório, né? Às vezes é papel timbrado, às vezes... Aí você tem um título do relatório, e lá no cantinho, por exemplo, à direita, uma string com a data e hora. Simples assim. Tá? E aí, por isso que eu não quis complicar muito a cabeça de vocês, mas no Python existe uma biblioteca chamada datetime. Muito útil, vocês vão usar demais ao longo da vida profissional de desenvolvedor. Tá? E o que ela faz? Funções para data e hora. Tá? E aí lá no datetime existe uma função chamada now, que te dá a data e hora de agora. Tá? E esses conseguiriam preencher isso no relatório. Essa é a ideia.